Hoje a cúpula do clima, tão esperada, as principais lideranças dos países da América, dos países da Europa, Angela Merkel, o Vladimir Putin, o presidente Joe Biden e líderes das mais variadas nações, primeiros ministros, todos falando de maneira virtual a respeito do que essas nações pensam no mundo que a gente vai oferecer para as próximas gerações e o que a gente pode fazer agora, neste momento, para que um status seja mudado, da preocupação, que é extrema, sobre os mais variados aspectos. A gente vai falar sobre a cúpula do clima, nós estamos com a Samantha Pineda, que é especialista em direito ambiental e que nos atende com muita gentileza. Oi, Samantha, como vai? Boa tarde. É um prazer estar aqui. O prazer inenarrável de estar aqui agora é meu. Tudo bem? Ouvindo Milton Neves ao fundo durante a participação do Milton e parafraseando um pouquinho o Milton Neves, o prazer é nosso de você estar com a gente. Samantha, é inevitável começar pelo que você achou desse primeiro momento. Fugimos do clichê, foi aquilo que se imaginava, todos com um discurso de que vamos, também outro clichê, envidar esforços para que as metas sejam alcançadas, vamos derrubar algumas metas, trazer mais para esta geração do que para gerações futuras. O que você achou desse primeiro dia da cúpula do clima? Eu confesso que eu acordei com frio na barriga, Gimenez, porque a gente que acompanha isso, eu trabalho com o meio ambiente há 20 anos, a gente vem vendo as nações se comprometerem com discursos, mas apresentarem poucas atitudes, poucos planos estratégicos, pouca disponibilidade de pagar por isso, né? Que na verdade esse é o mote. Quem se desenvolveu e emitiu mais gases de efeito estufa durante seu desenvolvimento, portanto é o maior responsável pela mudança do clima, deve financiar os países em desenvolvimento para que se desenvolvam de um jeito mais sustentável, menos carbonizado. E nas últimas conferências do clima a gente não viu tanto empenho. E eu tinha dois medos. Eu tinha medo de acontecer realmente uma crítica por parte da comunidade internacional ao Brasil, como vem acontecendo, né, sistematicamente nos últimos anos, e tinha um pouquinho de medo do discurso do presidente Jair Bolsonaro também, embora ele tenha dado sinais de que a política ambiental iria mudar na carta que ele enviou ao Joe Biden antes do acontecimento da reunião. Eu estava ali um pouquinho tensa, mas eu vi com muito otimismo a participação dos países, dos líderes dos países, falando efetivamente, Gimenez, em investimentos, em rever a arquitetura da economia mundial, em fazer um esforço imediato, né, tem que começar agora, e tem que ser um esforço conjunto, e vi também com bons olhos o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que assumiu a fragilidade de controle, do descontrole do desmatamento ilegal na Amazônia, a necessidade de medidas estruturantes no sentido de pagamento por serviço ambiental, zoneamento, regularização fundiária, e também falou em dobrar investimento em fiscalização. Nunca tinha acontecido esse tipo de discurso. Então eu estou otimista, viu? Samantha, boa tarde. O presidente Bolsonaro, naquela carta que enviou ao Biden, ele já mencionava a questão da compensação financeira. Dinheiro para que o Brasil possa cumprir aquilo que se compromete a cumprir agora internacionalmente, perante o mundo. Isso até lembrávamos aqui ontem, houve uma época em que a Bolívia recebeu recursos, foi feito um fundo, e a Bolívia recebeu recursos para preservar partes importantes das suas áreas florestais. Queria saber como é que você vê essa reivindicação brasileira e qual a possibilidade de que isso seja atendido. Zaidan, boa tarde, é um super prazer falar com você. Prazer é meu. De fato, o Brasil já tinha sinalizado, né, desde a COP25, que foi a que aconteceu no ano passado, que era para ser no Chile, acabou sendo em Madrid por conta do contexto político que o Chile passava na ocasião. O ministro Ricardo Salles já participou com um discurso muito forte, dizendo quem vai pagar essa conta. Isso foi foco de muita crítica, principalmente da oposição, dizendo que o Brasil precisa parar de pedir esmola e apresentar algum plano, né, efetivamente uma ação que consiga frear a nossa única fragilidade, que é o desmatamento ilegal da Amazônia. Nós temos muitas vantagens, né? O presidente Jair Bolsonaro evidenciou essas nossas
vantagens ambientais quando ele abriu o discurso falando da nossa matriz energética limpa, de 66% de vegetação nativa preservada no território e 84% dessa vegetação preservada na Amazônia, no bioma que preocupa todo mundo, mas efetivamente ele disse sim, nós precisamos dos recursos que todo mundo está falando que precisa colocar, nós precisamos dele. Eu acho que foi de uma forma positiva, né, porque o mote da Cúpula do Clima é exatamente esse, identificar quem são os players, quem paga e quem recebe, para se resolver o problema. E não dá para pensar, Zaidan, e isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, em resolver o problema climático do mundo sem o Brasil. O Brasil, pelas dimensões que tem, pela tecnologia de produção de alimentos que nós temos, que não só quando a gente preserva a vegetação, mas também quando a gente produz alimentos no Brasil, nós somos sustentáveis. Nós temos tecnologia de plantio direto, que é super preservacionista do solo, temos sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta, bioinsumos, né, biofertilizantes, defensivos que estão sendo usados, estimulados no seu uso, que precisam ser valorizados. A sustentabilidade tem que integrar o valor do produto que sai do Brasil. Então, eu entendi que o discurso foi exatamente na medida, mas que ficou muito claro, sim, esses recursos que os senhores dos países desenvolvidos, e principalmente os maiores emissores, né, China, Estados Unidos e União Europeia, esse recurso que os senhores estão dizendo que vão colocar, nós do Brasil queremos e precisamos dele. Samantha, às vezes expressões entram no noticiário e aquilo vai sendo repetido como se todo mundo entendesse, todo mundo soubesse o que está sendo dito, e às vezes mesmo os jornalistas que estão divulgando e usando aquela expressão não sabem exatamente a extensão do seu significado. Então eu queria que você, por favor, nos explicasse, porque hoje houve várias promessas de neutralidade climática em 2050, em 2030, um avanço considerável até 2060, a União Europeia se comprometeu a fazê-lo até 2050, o Reino Unido fala num avanço de 75% nos próximos 9 anos. O que é, de fato, a neutralidade climática? Uma super pergunta, Zaidan, porque é o que você fala, né? Às vezes isso vira um jargão e ninguém explica tecnicamente o que está acontecendo. Então, fazendo um resumo aqui, né, para quem nos escuta, para quem nos vê nas redes sociais, o mundo está sofrendo mudanças climáticas aceleradas. Existia aí uma teoria negacionista de que isso é um ciclo natural, a Terra sempre esquentou e esfriou, mas se comprovou que realmente essas mudanças climáticas estão aceleradas pelo processo humano, né, industrial e etc. E uma forma de resolver esse problema é diminuir a emissão de gases que causam um efeito estufa, que é um efeito que evita, acelera, né, esse aquecimento global. Muita gente fala, mas como aquecimento global se a gente vê que o frio está mais frio, o calor está mais calor? O certo é falar em mudanças climáticas que causam eventos climáticos extremos, secas muito severas, realmente períodos de frio muito mais gelados do que a gente previa. A gente viu o inverno dos Estados Unidos no ano passado, teve neve como nunca teve. Então, a gente tem eventos climáticos diferenciados. E esta redução de emissão de gases de efeito estufa fala de gases como o CO2, que é o carbono, fala de gases como o metano, por isso que criticam a pecuária, por exemplo, porque aquele processo de ruminação do gado emite gás metano, e todo mundo fala é o pum do boi, tá errado, é o arroto do boi, né? Tecnicamente é assim que eles emitem metano, que também contribuem para esse efeito estufa. E essas metas de redução são tecnologias de desenvolvimento limpo, ou seja, mudar a matriz energética. A Angela Merkel hoje falou em diminuir as termoelétricas a carvão e investir em usinas eólicas, usinas solares, em outro tipo de matriz energética. Mudar, o próprio Joe Biden falou que não vai mais liberar licenças ambientais para a exploração de petróleo, que é combustível fóssil, dentro das áreas públicas dos Estados Unidos, e que vai sim trocar a matriz energética dos Estados Unidos por uma matriz energética limpa. A queima dos combustíveis fósseis
é que emite muito CO2. Então, essa proposta de descarbonização e de diminuição de emissão, e aí, como você falou, de neutralidade de emissão de CO2, é a meta que esses países buscam para evitar essa camada que causa um efeito estufa na Terra e causa a mudança climática, que aquece oceanos, que causa muitos eventos, furacões onde nunca teve, maremotos, enfim, causa estragos efetivamente, e o aquecimento, principalmente das águas do oceano, que traz muito prejuízo para todo mundo. Você falou desses eventos. Oh, desculpa, Ronald. Imagina, vai lá, Zaidan. Você falou desses eventos extremos, né? Não é que no inverno recém-encerrado, não é que nevou pesado no Canadá, nevou pesado no Texas, né? Exato, quando que a gente viu neve no Texas? Então, se nós fizermos uma análise histórica aí, tem coisa acontecendo que nunca aconteceu. E isso prova, né, para os negacionistas das mudanças climáticas, que de fato existe uma mudança, não dá para a gente negar, e ela está, sim, acelerada na linha do tempo do que vinha os processos naturais de resfriamento e aquecimento global. Samantha, quando os discursos acontecem, a gente sempre fica primeiro tentando entender e depois há uma avaliação do que é possível acreditar. Todas as mesas que foram montadas depois da participação do presidente Jair Bolsonaro para analisar como é que tinha sido esse primeiro momento da cúpula, foi sobre afirmações e o quanto elas podem se transformar em realidade. O ministro Ricardo Salles falou da necessidade e de dobrar o investimento na fiscalização, um dos grandes problemas para evitar o desmatamento e uma reclamação do próprio governo que é necessário ter mais fiscalização. Dobrar a partir do quê? O quanto se pode acreditar, ele não falou em valores, num momento em que o orçamento brasileiro é dos mais enxutos, e não é só uma questão de ser enxuto, é não ter dinheiro mesmo. Afinal de contas, foi fechado de uma maneira das mais esquizofrênicas e o presidente tem o governo até hoje para poder sancionar esse orçamento que não sabemos exatamente qual vai ser para esse fim. Como analisar e tornar algo acreditável daquilo que é falado, principalmente em algo frágil, que é quanto o Brasil pode gastar de dinheiro nisso? Olha, Gimenez, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque todas as metas assumidas e todas as promessas que a gente ouve, 2030, 2050, todo mundo que está sentado ali está assumindo para um governo que não vai mais ser dele, talvez o Putin. Felipe Vieira falou isso, a gente só vai poder chegar lá em 2050 e cobrar tudo de todo mundo. Olha, o seu antecessor falou, o seu segundo, terceiro antecessor falou, mas o Putin, olha, senhor Vladimir Putin, o senhor era o único, disse né? que seria... Era o único que estava lá e está aqui ainda. Então, são realmente metas assumidas para governos futuros. E o orçamento brasileiro, não vou nem comentar, né? A gente está no dia 21 de abril de 2021, na expectativa da sanção do orçamento deste ano. É absurdo, a gente não tem nem o que comentar, porque eu acho que nem teve precedente. Mas o que eu entendo que a gente pode levar em consideração são duas coisas, Gimenez. A primeira é que existe hoje uma cobrança da população, o consumidor, a população jovem, todo mundo está num ativismo. E eu não vou para os lados radicais, nem de um lado e nem de outro. Estou dizendo desse ativismo equilibrado, né? Um ativismo racional. Vai cobrar dos seus governantes a postura de manter esse acordo. A gente está aqui com um exemplo muito próximo, que no ano passado não tínhamos os Estados Unidos no Acordo de Paris, porque o Trump tinha retirado os Estados Unidos disso, e essa discussão ocorre capitaneada pela ONU, quer dizer, como é que o cara, o dono da casa, o anfitrião das reuniões não vai participar, enfim, e ele é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. Mas houve uma cobrança, e eu acho que parte da perda da eleição do Trump foi esse tipo de posicionamento que acaba levando os governantes a cumprirem as metas assumidas. Na minha opinião, como advogada, eu entendo que falta sanção, né, falta algum tipo de punição aos países que não estiverem cumprindo as suas metas, porque aí sim a gente ia fazer funcionar. Mas o primeiro passo, a gente precisa pelo menos regulamentar o mercado de carbono, e aí eu acho que é a segunda parte do cumprimento desses acordos, dessas promessas. Isso vai virar dinheiro. Felizmente, a sustentabilidade entrou agora como um componente econômico
das transações. O meio ambiente entrou no componente econômico, porque a sustentabilidade é a junção do econômico, do social e do ambiental. E não se pagava por isso, né? Não existia. No Fórum Econômico de Davos, em 2019, foi a primeira vez que a sustentabilidade foi o tema, falando de economia e de meio ambiente. Então, agora, carbono vai valer dinheiro, efetivamente. Serviços ambientais aqui no Brasil, recentemente, dia 13 de janeiro, foi aprovada a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, as fazendas brasileiras, as indústrias brasileiras, elas não vão mais produzir só o que elas produzem diretamente, mas elas vão poder produzir oxigênio, elas vão poder produzir água, biodiversidade, educação ambiental, elas vão poder captar gases de efeito estufa e isso pode ser comercializado. Então é nisso que eu acredito. Samantha, o Brasil tem uma agricultura muito desenvolvida, que usa cada vez mais tecnologia, que consegue aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais no mesmo terreno, sem expansão de terreno, sem usar novas áreas. E, ao mesmo tempo, muitos especialistas dizem, eu quero saber sua opinião, que a legislação ambiental brasileira é boa, que o problema está na execução e também na capacidade de fiscalização. Quando a gente fala em Amazônia, por exemplo, estamos falando de um continente, negócio gigantesco, com muitas áreas de difícil acesso e poucos fiscais, né? Quero saber de você, se você concorda com essa história de que a legislação ambiental brasileira é boa, o problema está na execução e na capacidade de fiscalização, e se não há uma posição extremista, radical, irracional, que tenta culpar a produção agrícola pelos problemas ambientais brasileiros. Vou primeiro na resposta direta aqui, Zaidan. Sim, entendo que a legislação ambiental brasileira é a melhor legislação ambiental do planeta com relação a cuidados com áreas ambientalmente relevantes. Para você ter ideia, todas as nascentes, todas as margens de rios, todas as encostas, todos os topos de morro, que são área de recarga de aquíferos, são protegidas pelo Código Florestal Brasileiro como áreas de preservação permanente. O Código Florestal também exige que em toda a propriedade rural haja uma reserva legal, uma porcentagem da área que não pode ser explorada e tem que ser deixada para conservação. E na Amazônia, essa área de reserva legal é de 80% da área do imóvel. Então, de fato, a nossa legislação ambiental é muito boa. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que exige a devolução, exige o resgate do material que foi colocado no meio ambiente pela indústria. Então, a garrafa PET tem que trazer de volta a garrafa PET no volume que colocou no meio ambiente. A lâmpada fluorescente, a pilha, a bateria, essa é a nossa política nacional de resíduos sólidos. A legislação é muito boa. A execução realmente deixa bastante a desejar. Exemplos práticos, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010 e dizia lá que o município que não fizesse o seu plano de gerenciamento dos resíduos sólidos em 4 anos não poderia pegar recursos federais. Imagina que caos seria isso, são mais de 5.560 municípios no Brasil, poucos deles não sobrevivem do fundo municipal que a União entrega. Então imagina se o sujeito não tivesse o seu plano de resíduo, ele não podia pegar recurso federal. Só que esse prazo foi adiado, e aí foi adiado de novo, e aí isso ainda não entrou em vigor. 2010. Depois veio o Código Florestal em 2012. Deveria haver o cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental para quem tivesse desmates ilegais. Teve questionamento no STF dessa lei, levou 6 anos para ser julgado, aí veio uma regulamentação, agora a gente aguarda por parte do governo federal uma regulamentação do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e essa regulamentação também ainda não saiu 9 anos depois do Código Florestal, faz 9 anos, agora em maio, o Código Florestal. Então a lei é boa, a execução é ruim, e a gente precisa melhorar isso com certeza aqui no Brasil. Samantha, tem uma pergunta aqui de vários ouvintes, eu quero reproduzir para você, para as pessoas tentarem entender. O Brasil tem crédito de carbono para receber da comunidade internacional? Com certeza, até engasguei, com certeza e muito. É um mercado de, eu diria, bilhões de dólares, Gimenez, que o Brasil não recebeu, ninguém falou por que não pagou. No nosso inventário de emissões, nós emitimos menos de 3% de gás de efeito estufa, e no histórico de emissões, como o próprio presidente Jair Bolsonaro falou na abertura do discurso dele hoje, são
pelo menos 2 séculos de emissão por queima de combustíveis fósseis, onde o Brasil colaborou com isso com menos de 1%. E o Brasil não viu nenhuma uma recompensa por isso, que é o mote do acordo internacional das partes, da Conferência das Partes, é pagar para quem não polui. Esse dinheiro não veio ainda. O José Pascoal fala, pergunta para a Samantha se ela acredita que quem até ontem era negacionista com o aquecimento global, como é que pode de um dia para o outro acreditar que ele vai cumprir as metas exatamente sobre o que ele negava até anteontem? Na verdade, todo mundo está questionando isso, mas que mudança de discurso aconteceu neste governo? E eu entendo que não foi mudança de ideia, eu acho que foi mudança de discurso, porque o nosso governo, ele tecnicamente, ele dizia que ele tinha que frear desmatamento, que ele tinha que fazer uma intervenção, mas que ele precisava de dinheiro, só que ele dizia mal isso. E agora nós tivemos a mudança do nosso ministro de Relações Exteriores. O Carlos França, quando assumiu, mudou esse discurso, disse que o Brasil tem 3 urgências, obviamente na pandemia em que estamos é a saúde, a economia, e colocou o desenvolvimento sustentável como a 3ª urgência, falando da necessidade do Brasil mostrar lá fora o agro sustentável que tem, o Zaidan acabou de falar, é um agro absolutamente sustentável, que tem aí saldos positivos de emissão de gás de efeito estufa, e que o Brasil precisava também levar essa imagem lá para fora de uma forma muito mais clara, mostrando que tem a lei ambiental mais rígida do mundo. Isso palavras do chanceler que assumiu agora. Então a gente percebe que essa mudança, ela não foi do ponto de vista de eu não acreditava em mudança climática e agora eu acredito. Eu acho que foi só, vamos arrumar o discurso, que do jeito que a gente está falando, nós não estamos sendo compreendidos. E agora eles foram compreendidos com a apresentação, inclusive, de um plano estrutural, né, que prevê 2 eixos de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. O primeiro com relação à fiscalização, que ele falou que vai dobrar o investimento, e como você disse no começo, Gimenez, ele não falou em valores. O orçamento do IBAMA diminuiu, de fato, então a gente precisa ver, dobrar o quê? O orçamento atual ou dobrar o que vinha sendo investido? Acho que isso é um esclarecimento que cabe a esse Ministério do Meio Ambiente. E depois o outro eixo é estrutural, realmente. Fala em regularização fundiária, em zoneamento ecológico-econômico, pagamento por serviços ambientais e incentivo à bioeconomia. Bioeconomia é fazer com que haja uma outra alternativa ao pessoal que está lá na floresta, 23 milhões de pessoas que moram na Amazônia, que não seja derrubar a floresta. É preciso viver de uma outra forma. Hoje, a única alternativa para viver é derrubar a floresta. E a bioeconomia promete uma outra alternativa. Então, eu acho que não mudou de ideia, só mudou de discurso. Samantha Pineda, especialista em direito ambiental. Confesso a você que viajei para os anos 80 agora, porque você me chamou de Gimenez, lembrei de uma professora de história, que era a única que me chamava de Gimenez, mas era para chamar a atenção de alguma coisa errada que estava rolando na sala de aula. Samantha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Os ouvintes adoraram e a gente se fala em breve aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Que bom, que bom. Um grande abraço. Espero que você não tenha ficado com medo, Imagina. mas Gimenez, eu acho que você tem essa força do Gimenez.